Imagine por um instante que você acorda em um mundo onde cada amanhecer pode ser o último. Um mundo sem cidades, sem paredes, sem leis escritas. Só você, seu grupo, a natureza selvagem e a luta constante para sobreviver. Nesse cenário brutal, o que poderia significar o amor? Ele existia? Ou será que tudo o que chamamos de sentimento não passava de instinto? Essa é a pergunta que muitos cientistas, arqueólogos e curiosos carregam até hoje. Será que os primeiros seres humanos foram capazes de amar de verdade? Ou o amor é uma invenção moderna, criada quando a sobrevivência deixou de ser tão urgente? Para entender isso, precisamos voltar milhares e milhares de anos no tempo, quando nossos ancestrais viviam em cavernas, caçavam com pedras afiadas e temiam predadores que hoje só vemos em livros e documentários. Os primeiros grupos humanos viviam em condições extremamente duras. A expectativa de vida era curta, muitas vezes não passando dos 30 anos. A fome, o frio, as doenças e os animais selvagens eram ameaças constantes. Nesse cenário, a lógica diria que não havia espaço para algo tão abstrato quanto o amor. O foco principal era sobreviver mais um dia, garantir comida, proteger o grupo e perpetuar a espécie. Mas os sinais que a ciência nos dá sugerem que algo muito mais profundo já começava a brotar. Restos arqueológicos encontrados em diferentes partes do mundo revelam ossadas de indivíduos que viveram com doenças graves, ferimentos incapacitantes ou deformidades físicas e, mesmo assim, sobreviveram por anos. Isso só seria possível se outros membros do grupo cuidassem deles, oferecendo alimento, proteção e apoio. Ou seja, desde muito cedo já existia um tipo de compaixão, de apego, de vínculo que ia além do puro instinto animal. Um dos casos mais famosos foi descoberto em Shanidar, no Iraque, onde arqueólogos encontraram os restos de um homem neandertal que viveu cerca de 50 mil anos atrás. Ele tinha sérias lesões, um braço amputado, cegueira em um olho e dificuldades para se locomover. Ainda assim, sobreviveu por muito tempo, algo impossível sem ajuda. O que isso nos mostra? Que mesmo em uma época em que cada recurso era precioso, alguém se importou o suficiente para dividir alimento, dar suporte e manter aquele indivíduo vivo. Esse cuidado é, para muitos pesquisadores, a prova de que os sentimentos humanos, aquilo que mais tarde chamaríamos de amor, empatia ou compaixão, já estavam presentes, mesmo em meio à selva implacável da pré-história. É claro que não podemos imaginar o amor pré-histórico da mesma forma que vemos nos filmes ou nos romances atuais. Não havia flores, declarações ao luar ou alianças brilhantes. O amor naquela época provavelmente se manifestava de maneira muito mais prática, mas não menos poderosa. Era o gesto de caçar e trazer carne para o grupo, de dividir a fogueira, de proteger os mais fracos dos ataques de predadores. Era a mãe que amamentava não apenas o próprio filho, mas também o da outra mulher que havia morrido no parto. Era o companheiro que permanecia ao lado de alguém ferido, mesmo que isso significasse correr mais riscos. Esses gestos são, na essência, as primeiras chamas do que chamamos hoje de sentimento humano. Mas o que impulsionava esses comportamentos? Seria apenas estratégia de sobrevivência coletiva? Ou já havia um componente emocional envolvido? Essa é a grande questão. Muitos cientistas argumentam que a cooperação entre os primeiros humanos era simplesmente vantajosa do ponto de vista evolutivo. Quanto mais unido fosse o grupo, maiores as chances de todos sobreviverem. Porém, se olharmos com atenção, veremos que alguns desses comportamentos extrapolam a simples lógica da sobrevivência. O cuidado prolongado, a compaixão por indivíduos que já não tinham utilidade prática para caça ou para reprodução, tudo isso sugere algo a mais. Sugere um despertar emocional
que ia muito além da necessidade. E aqui entra um detalhe fascinante: a importância do toque, do contato físico e da proximidade. Estudos antropológicos mostram que os primeiros seres humanos valorizavam o convívio próximo, dormiam juntos para compartilhar calor e segurança, e provavelmente usavam o toque como forma de transmitir confiança e afeto. Imagine uma criança pré-histórica se aconchegando no colo da mãe ao redor do fogo, ou um grupo inteiro se reunindo para se aquecer em noites congelantes. Essas pequenas interações, repetidas dia após dia, foram plantando as sementes do que temos até hoje, nossos laços emocionais. Ao refletir sobre isso, não podemos deixar de perceber algo. Talvez o amor não tenha surgido como um luxo ou como uma consequência tardia da civilização. Talvez o amor tenha sido, desde o início, uma ferramenta essencial de sobrevivência. Não apenas caçar em grupo, mas também sentir em grupo. Não apenas dividir carne, mas dividir cuidado, esperança e calor humano. A pré-história pode parecer distante, mas se você já segurou a mão de alguém em um momento de medo, se já chorou pela dor de outra pessoa, ou se já sentiu conforto no abraço de quem ama, você experimentou a mesma força que, milhares de anos atrás, manteve nossos ancestrais vivos. E aqui é que a pergunta inicial ganha um novo peso. Será que os homens primitivos sabiam amar? A resposta talvez seja mais simples e, no mesmo tempo, mais poderosa do que imaginamos. Eles não só sabiam amar à sua maneira, como talvez tenham sido justamente esses primeiros laços emocionais que garantiram a sobrevivência da nossa espécie. O amor, portanto, não é apenas um detalhe da vida humana, mas é parte fundamental da nossa história evolutiva. Esse é só o começo da nossa jornada. No próximo capítulo, vamos mergulhar ainda mais fundo nessa fronteira delicada entre instinto e afeto, tentando entender até que ponto os comportamentos dos primeiros seres humanos eram fruto da pura biologia, ou se já havia algo que se aproxima do que hoje chamamos de sentimento verdadeiro. Se no primeiro capítulo percebemos que os sinais de compaixão e apego já estavam presentes na pré-história, agora precisamos enfrentar uma questão ainda mais complexa. Como distinguir o que era instinto de sobrevivência e o que já poderia ser chamado de sentimento verdadeiro? Essa linha é tênue e talvez nunca possamos desenhá-la com total clareza. Mas as pistas arqueológicas, biológicas e culturais que temos nos ajudam a enxergar que nossos ancestrais não eram apenas máquinas de caçar, procriar e lutar. Havia algo a mais pulsando dentro deles. Algo que os tornava diferentes dos outros animais. A capacidade de sentir e de transformar esses sentimentos em laços duradouros. Comecemos com a reprodução, um tema inevitável quando falamos de relações humanas primitivas. Do ponto de vista estritamente biológico, o objetivo central era perpetuar a espécie. Mas será que a escolha de parceiros era totalmente aleatória? Ou já existia alguma forma de preferência? Pesquisas com tribos atuais que mantêm modos de vida semelhantes aos antigos grupos de caçadores-coletores sugerem que, mesmo em contextos extremamente básicos, a atração não se limita à força física ou à capacidade de prover alimento. Muitas vezes, fatores como cooperação, habilidade de partilhar, senso de humor ou até mesmo a capacidade de contar histórias ao redor da fogueira faziam diferença. Isso nos leva a pensar que, já naquela época, os humanos buscavam algo além da mera reprodução. Buscavam conexão. Outro ponto fascinante está nos rituais e nos símbolos. Evidências arqueológicas indicam que os primeiros humanos realizavam rituais de enterro, decoravam corpos com pigmentos e até produziam pequenas esculturas relacionadas à fertilidade. Esses gestos mostram que eles não apenas viviam no presente imediato da sobrevivência, mas também refletiam sobre a vida, a morte e a continuidade do grupo. Essa dimensão simbólica abre espaço para sentimentos mais complexos como saudade, luto e, claro, amor.
O ato de enterrar alguém com cuidado, colocando flores ou objetos pessoais junto ao corpo, não traz nenhuma vantagem prática óbvia, mas traz uma vantagem emocional. Reforça os laços do grupo, alimenta a memória coletiva e talvez alivie a dor da perda. Em outras palavras, mesmo diante da morte, o amor encontrava um jeito de se manifestar. E aqui precisamos falar do medo, porque o medo era uma constante na vida pré-histórica. Medo dos animais, do frio, da fome, das doenças, de inimigos de outras tribos. Mas é justamente nesse ambiente de medo que o afeto ganha ainda mais força. Imagine uma noite escura em uma caverna, com sons de predadores ao longe, e uma criança chorando de frio. O abraço da mãe ou do pai não eliminava o perigo, mas trazia um conforto imediato, uma sensação de segurança que por si só já era vital. Essa dimensão emocional não pode ser reduzida a instinto. É a essência daquilo que mais tarde aprenderíamos a chamar de vínculo, apego, amor. Outro aspecto importante está no cuidado com as crianças. Do ponto de vista biológico, todo animal cuida da sua prole. Mas entre os humanos, esse cuidado foi além. Crianças humanas sempre precisaram de muito mais tempo para crescer e se tornar independentes do que os filhotes de outros animais. Isso exigia não apenas a dedicação da mãe, mas de todo o grupo. Tios, tias, avós e até mesmo irmãos mais velhos participavam do processo de criar e proteger as crianças. Essa prática, chamada de cuidado cooperativo, provavelmente foi uma das maiores forças evolutivas para o desenvolvimento dos sentimentos humanos. Quando várias pessoas se unem para proteger e educar uma criança, nasce uma rede de afeto que fortalece os laços entre todos. Nesse contexto, podemos dizer que o amor não era apenas entre parceiros, mas se estendia à comunidade inteira. Agora pare um instante e imagine a cena. Uma fogueira acesa, o grupo reunido ao redor e um ancião contando histórias sobre caçadas passadas ou sobre espíritos invisíveis que habitavam a floresta. Enquanto isso, crianças cochilam no colo dos adultos, casais se olham em silêncio e o calor coletivo afasta o medo da noite. O que você vê aqui? Mais do que sobrevivência, o que está presente nessa cena é o embrião da vida social, da cultura e, sem dúvida, do amor. Um amor diferente do que conhecemos hoje, mas essencialmente humano. Claro, não podemos romantizar tudo. O mundo pré-histórico também era brutal. Conflitos entre tribos eram comuns. A violência interna muitas vezes decidia o destino de indivíduos. E as mulheres, em muitos contextos, eram tratadas como recursos de reprodução. Mas mesmo dentro dessa realidade dura, há sinais de afeto e companheirismo. Talvez possamos dizer que o amor coexistia com a violência, da mesma forma que ainda acontece em nossas sociedades modernas. A diferença é que naquela época, esses sentimentos eram muito mais diretos, mais crus, menos revestidos de convenções sociais. É justamente essa mistura de brutalidade e afeto que torna a pré-história tão fascinante. O mesmo ser humano capaz de golpear com uma lança para defender o grupo era também capaz de acariciar uma criança ou de dividir alimento com alguém incapaz de retribuir. Esse contraste mostra que o amor, em sua essência, não é um luxo da modernidade, mas um instinto emocional que nasceu com a nossa humanidade. Talvez fosse uma necessidade tão vital quanto a caça ou o fogo. E quando pensamos nisso, fica claro que o amor não surgiu como consequência da civilização. Muito pelo contrário, foi o amor que ajudou a civilização a nascer. Sem os laços emocionais, sem a cooperação que ultrapassava a lógica individual, nossos ancestrais provavelmente não teriam sobrevivido aos desafios que enfrentaram. O amor, nesse sentido, não é um adorno, mas o alicerce da nossa espécie. E ao terminar este capítulo, deixo uma provocação. Se até em tempos tão hostis o amor já florescia, o que isso nos diz sobre nós hoje? Será que em meio à correria moderna,
Não esquecemos que o amor sempre foi o que nos manteve de pé? No próximo capítulo, vamos explorar ainda mais esse paradoxo. Como, ao mesmo tempo em que os primeiros humanos enfrentavam violência e luta pela sobrevivência, também começaram a desenvolver rituais de união, parcerias de longa duração e até sinais do que poderíamos chamar de família. Se até aqui vimos como os sinais de afeto e cuidado já estavam presentes nos gestos mais simples da vida pré-histórica, agora precisamos mergulhar em algo ainda mais intrigante: a origem daquilo que hoje chamamos de família. Afinal, em que momento o vínculo entre dois indivíduos deixou de ser apenas instinto de reprodução e se transformou em algo mais estável, capaz de criar uma base para o futuro? Quando o eu e você se tornou nós e deu origem à célula social mais poderosa da humanidade. Para entender isso, precisamos voltar ao contexto dos grupos de caçadores-coletores. Esses bandos eram relativamente pequenos, com cerca de 20 a 50 pessoas. Viviam em constante movimento, sempre em busca de alimento, água e abrigo seguro. Nesse cenário, a união entre indivíduos não podia ser apenas passageira. A vida era dura demais para que laços frágeis sobrevivessem. O que se observa, então, é que, pouco a pouco, a cooperação se transformou em compromisso. Não havia contratos, cerimônias elaboradas ou registros escritos, mas havia um entendimento tácito. Alguns pares simplesmente permaneciam juntos. Dividiam trabalhos, cuidavam da prole, partilhavam os frutos da caça e, mais do que isso, permaneciam lado a lado nas adversidades. Esse talvez tenha sido o início do que chamamos hoje de casal. Mas não pense que isso significava exclusividade absoluta ou monogamia como a entendemos na sociedade moderna. Em muitos casos, a flexibilidade era a regra. Uniões podiam se desfazer, novos pares se formavam e os vínculos variavam conforme as necessidades do grupo. Ainda assim, a ideia de permanência já estava ali, germinando. E é justamente essa permanência que dá origem ao conceito de família. Afinal, quando um par permanece junto tempo suficiente para criar filhos em cooperação, nasce um núcleo familiar. E esse núcleo, por sua vez, se torna essencial para a sobrevivência da espécie. O que torna isso ainda mais fascinante é o papel dos sentimentos nesse processo. Se fosse apenas uma questão biológica, bastaria que o macho copulasse com várias fêmeas e seguisse adiante, como ocorre com muitos animais. Mas entre os humanos, algo diferente aconteceu. A necessidade de cuidado prolongado das crianças exigiu um investimento maior, tanto da mãe quanto do pai. Esse investimento não era possível sem algum tipo de vínculo emocional. É como se o amor, ou ao menos um esboço dele, tivesse se tornado uma ferramenta de sobrevivência. Sem apego, sem desejo de permanecer junto, dificilmente haveria tempo suficiente para criar filhos até que se tornassem capazes de caçar, coletar e se proteger sozinhos. Além disso, surge aqui a importância da confiança. No mundo selvagem da pré-história, confiar em alguém era literalmente uma questão de vida ou morte. Dividir alimento, proteger o outro em uma caçada, cuidar de uma criança que não era sua, tudo isso só acontecia porque havia um vínculo profundo de confiança. E a confiança é uma das bases mais sólidas do que chamamos hoje de amor. Ou seja, os laços afetivos não eram apenas decorações da vida primitiva, mas o cimento que mantinha o grupo unido diante de todas as ameaças externas. Outro ponto que merece destaque é a presença de rituais de união. Embora ainda não possamos falar de casamentos formais como os conhecemos hoje, existem indícios de que os primeiros humanos realizavam cerimônias simbólicas. Talvez fosse um simples gesto de oferecer alimento ao parceiro, ou o ato de presentear com uma pedra polida, uma pena colorida ou um colar rudimentar feito de ossos e conchas. Esses pequenos símbolos carregavam significados muito maiores do que sua utilidade prática. Eles representavam compromisso, lembravam o grupo de que ali havia uma união especial e reforçavam os laços entre os envolvidos. O amor, nesse sentido, começava a se expressar não apenas no cuidado diário,
mas também em gestos simbólicos que transcendem o tempo. E aqui entramos em um ponto crucial: o nascimento da ideia de pertencimento. Quando dois indivíduos se uniam e formavam uma família, não estavam apenas criando um espaço privado, estavam fortalecendo o senso de identidade do grupo. Cada família se tornava parte de uma rede maior, e essa rede era a tribo. É assim que surgem as primeiras formas de organização social, onde o amor individual se expande e se conecta ao coletivo. Em outras palavras, o amor entre duas pessoas tinha o poder de reverberar em toda a comunidade. Agora, imagine novamente a cena. Uma mãe segura seu bebê enquanto o pai retorna da caça trazendo alimento. O grupo se aproxima, partilha a comida e todos celebram a sobrevivência de mais um dia. No meio dessa rotina aparentemente simples, há algo grandioso acontecendo. Esse gesto de partilhar, de proteger, de permanecer junto, é a raiz do que hoje entendemos como família. E essa raiz, alimentada pelo amor, cresceu a ponto de sustentar toda a civilização. Mas, como sempre, a história não é feita apenas de harmonia. A formação das primeiras famílias também trouxe novos conflitos. Ciúmes, disputas por parceiros, rivalidades entre membros do grupo e tensões em torno da divisão de recursos. O amor, ao mesmo tempo que unia, também criava novos desafios. Essa ambivalência acompanha a humanidade até hoje. O mesmo sentimento que pode gerar união e solidariedade também pode ser fonte de dor e conflito. É como se o amor fosse uma força selvagem, difícil de controlar, mas impossível de ignorar. Apesar disso, o saldo foi extremamente positivo. Ao transformar instinto em vínculo e vínculo em família, os humanos deram um salto gigantesco na escala evolutiva. A família se tornou o espaço onde nasciam as histórias, onde os valores eram transmitidos, onde o cuidado e a proteção se perpetuavam. Mais do que isso, foi dentro da família que a humanidade aprendeu a amar de forma mais profunda, mais duradoura, mais transformadora. E quando pensamos na pergunta que guia este vídeo, os homens das cavernas se amavam? A resposta parece ganhar contornos cada vez mais claros. Sim, eles se amavam. Talvez não com as mesmas palavras, os mesmos rituais ou os mesmos conceitos que usamos hoje. Mas a essência estava lá. O desejo de permanecer junto, de proteger uns aos outros, de encontrar sentido na companhia e no cuidado. O amor, mesmo em sua forma mais primitiva, já pulsava dentro das cavernas, iluminado pelo fogo e pelo coração humano. No próximo capítulo, vamos dar um passo além. Se o amor já existia na pré-história e ajudava a formar famílias e comunidades, como ele evoluiu com o passar dos milênios? Como os rituais, as crenças e as primeiras sociedades organizaram e transformaram esse sentimento tão essencial? É aí que entra o maior mistério. O amor não apenas sobreviveu, mas moldou a própria história da humanidade. Até aqui, vimos como os primeiros laços de cuidado e união surgiram ainda nas cavernas, moldados pela necessidade de sobreviver em um mundo hostil. O amor, em sua forma mais primitiva, já estava presente na cooperação, na confiança e na permanência entre dois indivíduos. Mas o que acontece quando o ser humano dá seus primeiros passos rumo à civilização? Quando o fogo, a caça e os abrigos improvisados não são mais suficientes e surgem a agricultura, as aldeias e as primeiras sociedades organizadas? A resposta é clara. O amor evolui junto com a humanidade. Imagine a transição. Por milhares de anos, grupos nômades se deslocavam constantemente em busca de alimento. Mas em algum momento, o ser humano descobriu que podia cultivar a terra, domesticar animais e permanecer em um mesmo lugar por mais tempo. Essa revolução, conhecida como Revolução Neolítica, transformou radicalmente a vida humana e, com ela, a forma de amar. Não se tratava mais apenas de sobreviver ao dia a dia. Agora havia estabilidade, propriedades, colheitas, casas rudimentares feitas de barro e palha. Nesse novo cenário,
o amor começou a se misturar com a ideia de posse, de permanência e até de poder. É nesse momento que surgem os primeiros registros de algo que se aproxima do casamento formal. Se antes as uniões eram mais flexíveis, baseadas em necessidade e afinidade, agora passaram a envolver também alianças familiares, interesses econômicos e até estratégias políticas. O casamento deixou de ser apenas uma escolha individual e passou a ser uma instituição social. Mas por trás desse aspecto prático, ainda estava lá a chama do afeto. Afinal, mesmo que muitas uniões fossem arranjadas, havia sempre a possibilidade de o amor florescer no convívio, no cuidado mútuo e na partilha da vida cotidiana. Ao mesmo tempo, a espiritualidade começou a desempenhar um papel importante. Em diversas culturas antigas, o amor e a fertilidade estavam ligados a divindades e rituais. A deusa Ísis no Egito, Afrodite na Grécia e Inanna na Mesopotâmia, todas representavam o poder transformador do amor, do desejo e da união. Esses cultos revelam que o amor já era visto não apenas como uma necessidade biológica, mas como uma força sagrada, algo capaz de conectar os humanos ao divino. E aqui vemos um ponto fundamental. O amor passa a ser também significado, mito, história. Ele deixa de ser apenas uma prática de sobrevivência e se torna inspiração, poesia, arte. Mas nem tudo era idealizado. O amor na antiguidade também convivia com desafios e contradições. Muitos casamentos eram arranjados sem espaço para a escolha pessoal. Em várias culturas, o papel da mulher era limitado, e o amor romântico, como conhecemos hoje, ainda estava longe de ser uma norma. No entanto, mesmo nesses contextos, encontramos relatos de paixão, de fidelidade, de dor pela perda do amado. Os primeiros poemas sumérios, gravados em tabuletes de argila, falam sobre saudade e desejo. Os poemas egípcios falam de abraços, beijos e da alegria de ver o rosto da pessoa amada. Ou seja, por mais que a sociedade tentasse controlar e moldar o amor, ele sempre escapava, sempre encontrava um caminho para se expressar. Com o passar dos séculos, o amor foi ganhando novas formas. Nas civilizações gregas, por exemplo, havia diferentes palavras para descrevê-lo. Eros, amor erótico, desejo físico; filia, amizade, companheirismo; storge, afecção familiar; e agape, amor altruísta, espiritual. Essa riqueza de termos mostra que os gregos entendiam o amor em toda a sua complexidade, reconhecendo que não havia uma única forma de sentir ou expressar. Já em Roma, o amor se misturava à ideia de prazer, conquista e poder, mas também surgiam histórias de casais que desafiavam as normas sociais em nome da paixão. Avançando ainda mais no tempo, chegamos à Idade Média, um período em que o amor ganha contornos completamente novos. Foi nessa época que nasceu a ideia do amor cortês, celebrado pelos trovadores e poetas. O amor passou a ser visto como algo nobre, quase inalcançável, uma devoção profunda que inspirava sacrifícios e feitos grandiosos. Era o amor que transcendia o corpo e se tornava quase espiritual. Ao mesmo tempo, a Igreja começou a influenciar fortemente a forma como as uniões eram vistas, consolidando o casamento como sacramento e reforçando a ideia de fidelidade. Mais uma vez, vemos como o amor não apenas acompanha a história, mas é moldada por ela. O mais impressionante é perceber que em cada uma dessas fases, o amor nunca perdeu a sua essência. Ele mudou de forma, ganhou novos significados, foi limitado por instituições ou exaltado por poetas, mas continuou sendo uma força central da experiência humana. E isso nos leva a uma reflexão poderosa. Talvez o amor seja, na verdade, uma das constantes mais fortes da humanidade. Mesmo diante de guerras, crises, mudanças sociais e revoluções, ele sempre esteve presente, adaptando-se, resistindo e florescendo. E agora, pare um instante e pense comigo.
Se um homem pré-histórico podia amar dentro de uma caverna, e se um camponês do Egito Antigo podia escrever poesias para sua amada, e se um trovador medieval podia cantar sobre um amor impossível, o que isso nos diz? Que o amor não é apenas um detalhe da vida humana, mas talvez o fio invisível que conecta todas as gerações, todas as culturas, todos os povos. Ele é a ponte entre o passado e o presente, entre a sobrevivência e o significado, entre o corpo e a alma. E assim chegamos a um ponto crucial de nossa jornada. Já exploramos o amor nas cavernas, vimos seu papel na formação das primeiras famílias e acompanhamos sua evolução ao longo da história. Mas ainda falta uma questão essencial. Como esse sentimento nos molda hoje? Em meio a um mundo moderno, cheio de tecnologia, pressa e individualismo, será que o amor ainda guarda a mesma força que tinha para os nossos ancestrais? Será que ele ainda é capaz de unir, de inspirar, de transformar vidas? Essa é a pergunta que vai nos guiar no próximo capítulo. O vídeo não só entretém, mas faz o espectador refletir sobre como o amor, a sobrevivência, os vínculos e os medos moldaram a humanidade. Que aquilo que sentimos hoje, ciúme, afeto, desejo de proteção, medo da perda, já existia há dezenas de milhares de anos. Que a nossa própria vida é continuação dessa história. O valor entregue é: o espectador não apenas aprende algo histórico, curioso, mas se sente parte de uma linha contínua de humanidade. Isso cria emoção, profundidade e fidelização. Se essa história te fez pensar sobre quem somos e de onde viemos, eu te convido a caminhar comigo em outras jornadas pelo passado da humanidade. Cada vídeo é uma nova porta para entendermos a nós mesmos. Se inscreva no canal, compartilhe com alguém que também ama refletir sobre nossas origens e vamos continuar essa viagem juntos!